Olá, Rodrigo Belmonte passando aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos nossos vídeos. Passando aqui mais uma vez para entregar um pouco mais de conteúdo a respeito do desenvolvimento humano. E nesta série onde a gente vem passando informações a respeito da programação neurolinguística, desta ferramenta tão poderosa de comunicação do nosso dia a dia, vou apresentar aqui mais uma utilização extremamente importante desta ferramenta. E dessa vez vai ser uma aplicação da PNL nos nossos relacionamentos íntimos, nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro, nossa companheira, namorado, namorada, não importa, mas a pessoa com quem você tem um relacionamento íntimo, um relacionamento mais próximo. E o conhecimento que eu vou trazer aqui a vocês para utilizar nos relacionamentos é um dos conhecimentos básicos da PNL. É um dos primeiros ensinamentos que a gente traz na programação neurolinguística, num curso, por exemplo, de formação comigo, uma das primeiras coisas que eu ensino é a respeito de uma coisa chamada canais de comunicação. No que é que esses canais de comunicação se baseiam? Se baseiam basicamente nos nossos sentidos, que são 5 sentidos que nós temos, que são eles: o visual, o auditivo, o sinestésico, que ele se divide em basicamente 3: paladar, olfato e tato. Então, muito bem, a PNL usa basicamente esses 3 canais para falar do processo de comunicação da pessoa e de como a gente percebe o nosso mundo. A gente recebe as informações à nossa volta através justamente dos sentidos. Então, o estudo dos sentidos na programação neurolinguística é extremamente importante, porque o primeiro grande filtro que existe para perceber o mundo à nossa volta, perceber a comunicação das pessoas, para dar sentido às experiências que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é utilizar os nossos sentidos para receber essas informações. E aí, basicamente, então, a gente divide entre visual, auditivo e o sinestésico, que pega esses 3, como eu comentei: paladar, olfato e tato. Beleza. Como que isso é importante num relacionamento? Qual que é o impacto disso nos relacionamentos? O impacto é muito grande. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aplicação muito importante, exatamente dessa questão dos canais de comunicação nas relações. Vamos imaginar um marido, um homem, que tenha voltado de uma viagem longa, uma viagem a trabalho, no mínimo aí, uma semana, imagina uma semana de viagem a trabalho, e a esposa vai recebê-lo no aeroporto. Um possível conflito que pode acontecer num cenário desse, e é muito comum quando as pessoas ficam um pouco afastadas, como nesse exemplo que eu estou dando a respeito de uma viagem a trabalho, uma coisa que é comum acontecer é, de repente vem o marido, ele está vindo ali na área de desembarque, a esposa vai receber, e a esposa, por exemplo, ela quer muito dar um abraço nele. E de repente uma primeira reação desse marido é ele afastar um pouco e ele não vem para esse abraço tão caloroso que a esposa está dando. Um primeiro significado que é possível que essa esposa dê é que de repente esse marido não sentiu falta dela. Que negócio é esse? Poxa, ficaram uma semana distantes e não está sentindo falta. E muitas vezes começa aí um conflito muito grande de importância que um dá para o outro. Se eles conhecerem programação neurolinguística, uma das coisas possíveis que pode estar acontecendo nesse cenário é o seguinte: não é necessariamente um problema, um afastamento entre eles dois. O que pode estar acontecendo é que o canal principal de comunicação e de percepção do mundo dessa mulher seja o sinestésico. E aí o sinestésico envolve muito o quê? Muito contato, muito tato, abraço, uma coisa mais calorosa. São as pessoas que falam, por exemplo, conversam com as outras muito mais próximas umas das outras. Elas gostam de ficar perto. E de repente o canal principal de comunicação e de percepção do mundo desse marido é o visual. E aí, de repente, na primeira reação que essa esposa tem: poxa, você não estava com saudade de mim, não quer nem me dar um abraço? Ele: não, espera, eu quero te ver. Ou seja, aquilo que mais estimula esse marido pela saudade, que sim, ele está tendo. Ele quer ver a esposa, ele quer olhar para ela. Porque essa primeira reação do olhar, do visual, é que dá todo o estímulo e dá uma sensação muito boa dentro dele. É primeiramente através do canal visual. E de repente essa esposa, ela está com um canal sinestésico prioritário naquele momento, e o que ela mais quer é sentir, é dar o abraço. Mas não é a mesma coisa que está passando com ele.
Então muitas vezes conflitos acontecem porque esses canais, os principais de uma pessoa e da outra numa relação, não são os mesmos. E não tem nenhum problema. Não significa que quem está mais sinestésico tem que sempre relacionar com quem está mais sinestésico, o visual com o visual. Não. A questão é só você conhecer qual é o canal principal do seu parceiro, da sua parceira, conhecer o seu e saber como adaptar um pouco melhor isso para não dar esses significados tão negativos, tão pesados numa relação. Porque muitos conflitos acontecem só por essas diferenças de característica da pessoa. Então, um grande ensinamento que a PNL nos dá é a utilização dos canais na forma de perceber o mundo e, consequentemente, na forma de se relacionar com as pessoas. Então, se eu sei, por exemplo, que eu sou mais visual e a minha esposa é mais sinestésica, por exemplo, então o que eu faço? Espera só um pouquinho, eu vou te dar um abraço, mas deixa eu olhar para você porque eu estava morrendo de saudades, eu quero ver você. E depois que vê, pronto, ele pode dar o abraço na pessoa. Ou ele pode até inverter, mas se já tiver conhecido isso um do outro, ele pode primeiro atender a necessidade, a vontade dessa esposa. Vem cá, eu vou te dar um abraço, mas depois eu quero te ver. Então ele atende primeiro a vontade, a necessidade da sua esposa e depois atende a sua. Ele afasta e fala, não é porque eu não quero você, espera um pouquinho que eu quero te ver. Então olha só, o entendimento, o conhecimento da característica principal de um e do outro já faz com que os conflitos sejam eliminados e que aquilo que dá mais prazer para o outro seja atendido. E consequentemente para você também. É só encontrar o equilíbrio dessas coisas. Mas para encontrar esse equilíbrio, precisa conhecer. Uma das dicas para se conhecer isso, eu vou falar rapidamente, é visual. São pessoas que, por exemplo, na sua linguagem, usam palavras mais visuais. Coisas do tipo assim, eu vejo esse problema como, vejo, ver, usa muito esse verbo para coisas diversas. Usa muito cores nas suas palavras para usar em metáforas, em forma de comunicação. O sinestésico usa muito, eu sinto que, usa muito a palavra sentir, e é uma pessoa muito de proximidade, de tato, gosta muito do contato com as pessoas. Ela tem o sinestésico aflorado. O auditivo é muito de falar, de ouvir, e muitas vezes vira um pouco a cabeça, às vezes fica com a cabeça meio tombadinha, ou vira um pouco mais o ouvido para a pessoa, fica mais de lado porque quer estar mais atento ao que está ouvindo e depois ao que está falando. Tem muito contato com voz, gosta de falar bastante. As pessoas mais auditivas têm aquela voz de locutor. Então veja, tem formas da gente identificar qual é o canal principal da pessoa. Como eu falei agora, eu falei, então veja, olha, eu sei que eu tenho o canal visual muito, muito forte em mim. Então é só identificar essas características e boa parte dos conflitos se eliminam quando a gente sabe se adaptar a eles. Na programação neurolinguística a gente aprende a identificar e também a lidar com todos eles, com aqueles que a gente mais gosta e também com aqueles que a gente menos está familiarizado, para poder saber se relacionar melhor com o outro, que às vezes é o canal principal dessa outra pessoa. Se você quer saber um pouco mais sobre os canais de comunicação, os canais de percepção do mundo e como isso influencia ainda mais, de forma ainda mais profunda nos nossos relacionamentos, me procura, manda uma mensagem, faz alguma pergunta, tira aí as suas dúvidas, porque eu estou à disposição para te ajudar naquilo que surgir de dúvida para você. Fica aqui um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, até semana que vem.